Inglês Paulo é um jovem cristão, noutra hora conhecido como delinquente, noutra hora conhecido como uma oficina de julgamento, Ok. mas hoje é conhecido como um modelo de comportamento. Ok. Inglês Paulo é pregador das ruas, um homem focado não só, né, nas coisas sociais, mas também nas coisas espirituais. Um homem trabalhador, um homem que ama empreender. Então, que Inglês Paulo, em poucas palavras, é este homem. Com quantos anos começou a se envolver em grupos de delinquência? Na verdade, foi com aproximadamente 15 anos de idade que eu comecei, ou que eu entrei na vida da delinquência. Foi com 15 anos de idade. E como era apelidado? Era apelidado como pé de mucua ou pé de problema. Era muito problema. Era muito problema e para já, na verdade, nós temos visto o poder que o nome carrega no mundo espiritual. Por quê? Porque quando nós damos nome para alguém, esse nome, na verdade, também carrega consigo algumas realidades. Pé de problema, minha vida era mesmo cheio de problemas. Aquele ambiente como delinquente. O que te atraía? O que na verdade te fazia ficar mesmo aí? O que mais me atraía naquela vida, primeiro, era o nome que eu tinha. Ok. E eu era alguém muito conhecido e era considerado líder do meu grupo. Então eu gostava de roubar, gostava de mulheres, então são essas coisas que mais me prendiam. Eu gostava de estar bem, eu achava que a forma melhor de estar bem é mexer o que é do outro. Então o que me prendia era mesmo simplesmente isso, mulher e quiser estar bem. Foi mesmo só algo que nasceu por si dentro do meu coração. Ok. Às vezes nós temos dito que o meio ambiente influencia muito, em algumas vezes sim, em algumas vezes não. Mas no meu caso foi o meio ambiente. Não foi alguém que chegou, pegou na minha mão e disse que vamos, mas por uma vontade minha, uma decisão minha, eu me inclinei para essa vida. Quando se tornaste delinquente, é através do bairro. Na verdade, também influencia. Bem lá no fundo foi a minha decisão própria, mas a minha decisão surgiu por causa do meio ambiente em que eu me encontrava lá no meu bairro. Certo. Esse bairro, estamos a falar de que bairro? Nós Qual é estamos a rua? falar do município do Kazenga, propriamente angolano, Vala, Exato. sim, Rua do Pierre. Certo. Era aí daquele jovem que a comunidade temia. Até meus familiares sentiam medo da minha pessoa por causa da vida que eu levava. Eu era alguém terrível, porque parece incrível, depois da minha conversão, eu peguei uma foto minha do passado. Enquanto eu olhei para a foto, eu estava com meus irmãos, eu perguntei quem é esse? Meu coração bateu de uma forma tremenda, porque eu não estava a reconhecer nem a pessoa que eu estava a ver na foto, o meu passado. Então eu fui alguém que as pessoas temiam, as pessoas que antes estavam mais próximas de mim começaram a se afastar por causa do posicionamento que eu ganhei na outra hora. Como delinquente, obviamente, que também tens algumas influências também sobre os consumos de droga para os mesmos atos. Se for de fazer contas de drogas que eu consumia por dia, não tem um número específico. Okay. Porque se eu disser que são 10 drogas que eu usava, estaria a mentir, porque eu não ficava momentos sem desejar usá-la. Então, era momento após momento, hora após hora, que eu fazia uso da droga no meu organismo. Estamos a falar que tipo de droga? Na verdade, eu já usei a liamba, eu já usei diazepam, e já usei também pedras de droga. Exato. Estamos a apontar para algumas drogas muito, mas muito usada para aqueles mais perigosos. Então, já usei por conta de um amigo meu trouxe para mim, e eu naquela curiosidade já ouvia falar sobre pedra de droga, usamos a culu, então começamos a reter a partir da culu. Também já usei a gasolina, como muitos também usavam, e então são vários tipos de droga que nós já usamos que já nem sentimos a mesma vontade em quiser tornar a usar. E depois de usares, como sentias? Olha, na verdade... Qual era a sensação? A sensação de usar essa droga, ela, na verdade, traz consigo algumas vontades em quiser mexer. Okay. Algumas pessoas acordam que a droga não faz mexer, a pessoa que mexe é porque, na verdade, já queria. Na verdade, a droga também influencia. Então, quando eu usava essa droga, me influenciava muito em fazer coisas erradas. Okay. Eu pensava que os meus mais velhos estão na mesma medida que eu, ou então eles são mais pequenos do que eu. Eu não sentia medo de ninguém por causa do efeito da droga que eu usava. Acredito que também
tiveste muito conselho de amigos, né? Tiveste conselho obviamente. de familiares, Certo. mas nem com isso Certo. estavas aí. Nem com isso. Já tive conselhos de familiares, tive conselhos de amigos ainda próximos que, quando crescíamos juntos, né, caminhávamos juntos, mas depois de algum tempo, nós começamos a nos desviar. Então, eles notando uma ligeira diferença daquilo que eu era, daquilo que eu me tornei noutra hora, eles começaram a conversar comigo, mas nem sequer eu dava ouvido para essa mesma pessoa. Tem pessoas que vão nos aconselhando, pode ser com constância ou constantemente. Eles vão indo pressionando, primando a tecla, mas se na verdade não haver resultado, eles vão retroceder por instante. Okay. Então essas pessoas aconselhavam a mim, eram persistentes nos conselhos, mas quando eles não notavam sinônimo de mudança, então eles retrocediam. Mas uma das pessoas que sempre esteve presente, nunca limitou, foi a minha mãe, que sempre aconselhou até os dias de hoje. Eu roubava bastante, que até demais, roubava muito. Já feri pessoas, mas dou graças a Deus por não ter tirado vida de alguém ainda. São esses crimes que eu fazia, roubar e ferir pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje, unimos as nossas forças com alguns amigos, com alguns cientes da época. Na madrugada, eram 2 horas da manhã, nós fomos até uma igreja, estávamos à procura de locais para roubar, então não encontrávamos nenhum sítio. Olhamos ao nosso redor, vimos uma igreja, então pulamos naquela igreja, só que lá também não levamos coisas, né, que, como posso dizer, coisas que faria tanta falta, mas na verdade eu acredito que o que nós levamos fez falta. Levamos sacos de arroz, levamos saco de feijão, levamos vassouras novas e baldes ainda também levamos. Acreditávamos que era num tempo que a igreja estava numa atividade grande, de grande porte, então nós levamos tudo aquilo e repartimos. Então esse roubo me traz um peso na consciência até hoje. Já houve roubos que eu fiz, fui pego pela polícia, fui posto a uma cadeia, fui detido, fiquei lá, não meses, não semanas, mas fiz alguns dias, mas após a minha saída daí não houve reflexão de mudança. Okay. Porque há cientes ou há delinquentes que quanto mais vão presos, mais eles se sentem que são grandes. Okay. O desejo deles vou na cadeia, quando eu sair, as pessoas têm que saber que eu estive preso e têm que saber que eu também sou grande e já aguentei a bete, muitos dizem isso. Okay. Então, quando acontecia isso comigo, eu não refletia, não pensava em mudar. Mas como é de costume, dentro da cela, o desejo da pessoa é mudar, é falar que quando eu sair vou ser uma outra pessoa, já não vou fazer a mesma coisa, mas após a liberdade continua a fazer as coisas que fazia. Quando eu estive detido no angolano Quimaqueza, eu recebi um rapaz que quando ele chegou, ele foi colocado na débula, ele foi colocado por cima das fezes, por cima dos vômitos, tudo isso é por conta do erro que ele cometeu. Então, dentro da cela, as pessoas sofrem muito, porque a família que não presta assistência, não traz comida, e ainda encontramos os chefes da cela. Os chefes da cela são muito, mas muito rigorosos. Você, por nada, não pode estar a se mexer. Se você tiver a consumir o cigarro, a fumar o cigarro, você não pode usar a cinza no chão, tem um cinzeiro. Caso você tropeçar com essas orientações, você é punido. E a punição dele, todos partem por cima de ti e você fica completamente ferido e pode chegar ao ponto de perder até vida. Olha, nunca tive essa oportunidade de ser chefe da cela, mas eu fui bem recebido pelos chefes da cela por causa do nome que eles já ouviam lá fora. Okay. E também por causa da forma como eu cantava. Eu era culturista na altura, eu era porta-voz do meu grupo. Né, eu cantava muito. Então, quando chegava lá, eles falavam: oh, você é o fulano, você é o pé de mucua dos fulanos. Oh, então cantem um pouco conosco. Então, eu fazia sempre todas as rimas de momento. Então, eles me abraçavam, me tratavam muito bem. Nunca tive a oportunidade de ser chefe da cela, mas sempre fui bem recebido. Na verdade, um dos motivos que me levou até lá foi o roubo de um computador. E esse computador até não fui roubar distante. Esse computador tirei mesmo próximo de casa. Era um computador que compraram para poder fazer estudos de alguns filhos em casa.
Então eu naquela vontade em quiser curtir uma festa, porque na altura tinha uma festa de um grupo de 60 boutique, então eu não tinha nada no meu bolso, então logo decidi tirar o computador, fui vender. Na altura eu vendi o computador por 9.000 kwanzas, um portátil HP. Então apenas eu só queria ter valor no bolso para numa hora se enganzar, tá bem numa no boda e agarrar algumas pequenas e tá tudo bem. Okay. Então quando eu fui lá, vendi a cena. Quando chego em casa, a polícia me pegou e fiquei detido novamente no Kimaqueza apenas por 3 dias. Mas depois a família assumiu o termo de responsabilidade e foi se resolvendo as coisas. Já vendeu alguma coisa ainda mesmo da sua casa para droga, para algum vício? Até sobre isso, vendi muita coisa dentro de casa. A minha mãe, ela trazia sempre coisas, tigelas novas, copos, pratos de vidro, porque a minha mãe é alguém que ela gosta de comprar essas coisas e armazenar em casa para qualquer ocasião, referindo-se à festa, então para poder usar. Mas quando eu observava isso aí dentro, meu coração fervia que é para poder tirar isso e vender. Já vendi muita coisa. Também a minha mãe, algumas vezes, vendia chinelas havaianas. Eu entrava no quarto da mãe, abria no baú, tirava 10 pares de chinelas havaianas, ia vender a havaiana, que eram 5.000 kwanzas, eu estava a vender por apenas 1.500 kwanzas, só apenas para poder encher o meu bolso e poder me enganzar. Já desgracei muitas vezes lá em casa. Enquanto criminoso, uma vez já leu a Bíblia? Já li a Bíblia, porque tem um meu amigo, meu irmão também, que estava nessa vida hoje em dia também, um grande homem de Deus, Alcides Paulino. Ele gostava de andar com uma Bíblia pequena, Novo Testamento. Estamos no Stade, estamos não sei aonde, ele andava com uma Bíblia pequena. E por outra, gostávamos de ler em alguns momentos assim, que estávamos isolados, nós líamos a Bíblia e entendíamos algumas coisas, mas não praticávamos as coisas que nós líamos na Bíblia. Na verdade, o que me fez sair daquela vida são as lamentações da minha mãe. Eu pensava muito na minha mãe. São as lamentações de alguns familiares, porque nós na nossa casa éramos meninos que na altura cresciam bem, tinham um bom princípio, estudávamos bem sem nenhum problema, mas eu depois comecei a me estragar, comecei a me desviar, mas chegou uma data altura que eu comecei a refletir naquilo que eu era enquanto mais pequeno. Então tudo isso começou a trazer um peso na minha consciência, começou a trazer um peso que eu comecei a refletir. Por que também? Porque já houve tempos que eu fui levado até para Benguela, só para ver se eu mudasse. Fui levado para Benguela por causa de um problema que nem sequer eu cometi. Fui para Remar é o centro de acolhimento dos marginais. Fui levado lá, mas só que lá eu fiz coisas que também não poderia. Só que depois eu peguei, saí de lá arrogante, vendi todos os meus materiais, todas as minhas coisas só para poder voltar para Luanda. E quando volto para Luanda, eu penso que a minha família vai me receber com alegria. Eu a chegar, minha família olhou para mim e disse: vieste mais? Eu olhei e falei: meu Deus do céu, eu pensei que a volta de um filho para casa é uma alegria. Só que eu entendi que a minha família não queria a volta somente de um corpo, mas a volta de uma nova pessoa e de uma transformação plena. Eu voltei de novo naquela vida, saí de Benguela para cá, comecei a estar no meio dos amigos, mas estou a falar de Deus, estou a apertar minha lhamba, estou a falar de Deus e já não gerava efeito. Cheguei até de falar, não me chamam mais Pedemuco, me chamam irmão Paulo. Eu pregava, eu falava no meio dos meus amigos, mas continuando na vida das drogas. Então o que me fez é refletir dos processos que eu já vivi, de tanta tribulação, de tantos problemas, tantas acusações que já sofri. Então eu pude entender que na verdade não adianta nada viver aprisionado. Também conselhos que já recebi, pregações que já me foram dadas, é que me fizeram refletir no real motivo e na real realidade, né, posso assim dizer, da vida. Quando me converti, o meu pensamento não era em ser pregador, mas como Deus faz de propósito para um propósito. Eu me lembro como se fosse hoje, foi no tempo da Covid-19. Após uma transformação que ocorreu na minha vida, uma libertação tão grande, eu pedi que tenham que ir viver com o meu xará. Meu xará é o pastor inglês também. Eu disse que tinham que viver com ele. Então, enquanto eu vivia com ele, nós cultuávamos dentro, porque as igrejas, as casas de oração estavam fechadas. Nós cultuávamos num púlpito de arca, sentávamos no quintal. Então, ali eu era vacinado, eu aprendia. E ao decorrer do tempo, consoante os estudos que recebi, me tornei essa pessoa, pregador do evangelho, por causa dos ensinamentos que tive a partir do meu próprio pastor. E como é que se sentes hoje, né? Uma nova pessoa, né? Uau. Né? Um novo ar. Okay. Obviamente que também tem alguns seguidores. Certo. Como é que se sentes hoje? Okay. Na verdade, eu me sinto bem
não sei se existe alguém que diz que tem Cristo e não vai se sentir bem. Ok. Porque pois eu sei que ser cristão é uma das melhores coisas que existe. Não uma das melhores coisas, é a melhor coisa que existe nessa vida. Então eu me sinto tranquilo, porque uma vez eu até estive a carregar água, enquanto vivia no pastor, do quintal para a sala. Eu olhei no clima, estava tão sol. Eu depois comecei a rir. Eu falei, uau, se fosse noutra hora, eu estaria debaixo desse sol, ainda drogado, à procura de coisas erradas para fazer. Mas com esse sol, eu estou dentro de casa, tão calmo. Tudo isso só acontece por causa da pessoa de Cristo. Então eu me sinto sossegado, tranquilo e com uma paz que o mundo não pode receber, a não ser aqueles que aceitam Cristo Jesus. E hoje, como cristão, já procurou alguns amigos seus para também se inclinar neste mundo? Desde o princípio da minha conversão, uma das missões que Deus mais me deu é procurar os meus amigos em que na qual estávamos juntos naquela vida, e dentre eles já saíram 4 a 5 pessoas que hoje em dia também são homens de Deus, que eu reconheço. Posso mencionar o nome dele. Temos aí o meu amigo Celso, que também noutra hora era delinquente. Temos o meu amigo Alcides Paulino, meu irmão. Temos o irmão Mauro Comboio também. Graças a Deus, ele hoje também é um homem de Deus. E temos também o irmão Mesaque Gomes, grande homem de Deus. Que Deus abençoe a vossa vida. A respeito do índice de criminalidade lá na nossa zona, ela está reduzida, mas não terminou. O que leva as pessoas a entrarem nesse mundo, muitas das vezes, é a pressão social. E não só. Às vezes, é mesmo a vontade dessa pessoa em quiser ser maldoso. E eu não julgo pessoas que estão nessa vida. Por quê? Porque tem pessoas que estão nessa vida não é também por sua livre, espontânea vontade. Às vezes são incluídas nela alguma força no interior, uma força espiritual da treva que está a inclinar essas pessoas nessa vida. Algumas coisas que podem levar algumas pessoas para essa vida, algumas coisas, são, como posso dizer, as mulheres, porque muitos grupos hoje em dia são inimigos porque o outro gostou de uma dama e o outro também queria a mesma dama. Então, por causa desse desejo, desse sentimento que os dois tinham pela mesma mulher, criou inimizade e hoje em dia são inimigos. Então, mulheres, quiser ter tudo, podemos dizer, imediatismo, também leva com que muitos se tornem delinquentes. Um dos sonhos, né, que eu tanto tenho no meu coração, né, é dar continuidade com a minha formação acadêmica, terminar também ou então ingressar para a faculdade, e outros ter um trabalho melhor, que isso vamos conseguir com o tempo, e continuar firme no Evangelho, continuar a expandir a palavra de Deus até aos confins da terra. Projetos são vários. Na verdade, como eu já disse a princípio, eu amo empreender, eu amo empreender. Então, um dos meus projetos também é fazer vendas, né, de algumas coisas que no mercado têm sido tão influente, que as pessoas tanto desejam. Como mencionei, eu também já vendi chinelos, havaianas, fora daquilo que eu levava da mãe, que é para poder vender, para saciar os meus vícios. Eu já vendi chinelos, já vendi perfumes, e são vários projetos que tenho em mente, que acreditando e crendo em Deus, indo na luta, foco e determinação, vamos conseguir realizar. O conselho que eu quero deixar para o meu bairro, o conselho que eu quero deixar para os jovens que ainda estão na delinquência é o seguinte: não existe uma outra vida, né, fora da vida que Jesus nos oferece. Não existe uma tranquilidade e uma paz que nós precisamos, a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Então, enquanto é tempo, enquanto há oportunidade, abracem a pessoa de Cristo, porque tudo quanto vivemos fora de Deus é uma coisa passageira e pode destruir a nossa própria vida. Na verdade, eu queria dizer também que a delinquência pode nos levar a um caminho tão ruim, a uma vida tão difícil. Por quê? Porque ela acompanha com uma prisão espiritual. Porque às vezes você deseja deixar, mas bem lá no fundo tem alguma coisa que te prende. Então, fora disso, não tem outro caminho que te pode libertar, a não ser o caminho da pessoa de Cristo. Porque no princípio da minha conversão, queria só também passar isso para aqueles que estão me ouvir. Eu já fui levado a uns locais que é para poder me tratar. Me levaram, me colocaram dentro de um quarto com o senhor começou a fazer alguns movimentos, disse que no meu corpo saiu pedra, saiu osso.
Eu mesmo delinquente comecei a me perguntar, uau, mas como é que é possível? Deus me fez com pedra e osso solto no corpo. Mas depois eu entendi que Deus não me fez com nada disso solto no corpo. Pediram cadeiras, pediram perfumes. Eu disse para o meu pai e a minha mãe, eu já não volto para aquele lugar. E depois disso, Deus transformou a minha vida e hoje sou a pessoa. Algumas pessoas, quando se encontraram comigo, levantaram a minha camisa para ver se tem um corda na cintura que me fez mudar. Outras pessoas disseram, não, esse homem está maluco, foi na Mamã Mushima para mudar. Eu quero dizer para você que para você mudar, que para a tua vida ser transformada, não é necessário ir buscar um pau, não é necessário te amarrar em corda no dedo ou na cintura. A solução para a tua vida se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o conselho que eu deixo para você.